Olha só, eu quero deixar aqui um aviso, muita atenção aos meus seguidores, aos herculoides de todo o Brasil. A coisa está ficando cada vez mais séria, o cenário está ficando cada vez mais caótico. Vocês sabem que a única coisa, o único argumento que o bolsonarista tem é a violência. Eles não conseguem dialogar, eles não têm estrutura e muito menos conhecimento, eles não têm nenhuma base política, histórica, para que eles possam trocar ideias, para que eles possam compartilhar ideias ou para que eles possam ser críticos. Então isso não existe no meio bolsonarista. E uma coisa é certa, meu amigo, nem todo bolsonarista é um criminoso, mas todo criminoso é um bolsonarista. A gente tem que deixar isso claro para você, eleitor, para você que essa semana que é assim tão decisiva, uma semana que vai pegar fogo em todo o país e principalmente no dia 2 de outubro. Então a gente precisa ter essa consciência de que essas pessoas, elas não estão dispostas a dialogar, a ouvir o contrário, elas não estão. A reportagem aqui de Diário do Nordeste mostra um eleitor de Bolsonaro que mata um eleitor de Lula a facadas em um bar. E a manchete aqui tá assim: homem mata eleitor de Lula a facadas em bar em Cascavel. Cascavel é um município aqui perto de Fortaleza. A polícia procura o suspeito. Então aqui tá: um homem matou a facadas um eleitor do candidato à presidência Lula em um bar em Cascavel, na região metropolitana de Fortaleza, no último sábado. A polícia procura o suspeito, que fugiu logo depois do crime. A reportagem apurou, com fontes ligadas à investigação, que o suspeito, um homem de 59 anos, que já tinha passagem pela polícia por lesão corporal, chegou no estabelecimento comercial e, acompanhado de uma mulher, perguntou: quem é que é Lula aqui? Aí as testemunhas relatam que o Antônio Carlos da Silva de Lima, 39 anos, se apresentou como eleitor de Lula e iniciou-se uma discussão entre os dois. E aí um falando: não, é porque Bolsonaro é isso, não, porque Lula é isso e tal. E aí o agressor teria tirado uma faca e teria dado várias facadas no Antônio Carlos. E aí a vítima, que não tinha antecedentes criminais. Então veja só, que sempre que a gente investiga a vida dos dois, da vítima e do agressor, o agressor sempre já tem passagem pela polícia por estupro, por violência, por estelionatário, vários crimes. Pois bem, mas aí no caso a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital enquanto recebia o atendimento. Bem, e a gente já sabe, né, que talvez virão aqui comentários dizer que não, isso não é coisa de bolsonarista ou isso é um caso isolado. Então, só para a gente ter, assim, uma lembrança, refrescar aí a sua memória, em 9 de julho nós tivemos aí o petista Marcelo Aloysio, de 50 anos, pai de 4 filhos, que foi morto a tiros por um apoiador do presidente Bolsonaro, né, o Jorge José da Rocha Guaranho, lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. O Arruda comemorava seu aniversário com a temática de PT, né, a Associação Esportiva da cidade, lá dentro da associação. E aí o criminoso Guaranho viu pelas câmeras, alguém deu toque para ele que estava tendo essa festa, e ele chegou lá dizendo, gritando: aqui é Bolsonaro. Aconteceu uma discussão e o bolsonarista estava com a família, voltou, deixou a família em casa, a filha, a filhinho pequeno, a esposa. Aí ele pega o carro, volta só para assassinar o Marcelo Arruda. Aí no dia 31 de agosto, em Goiás, um policial militar, né, um cabo da PM, que é da igreja há muitos anos, que era amigo da vítima há mais de 10 anos, dentro da igreja, houve uma discussão, né, porque tanto a vítima, que era o Davi Augusto, questionou o fato da igreja estar distribuindo texto para fiéis para não votarem em candidatos de esquerda. E aí eles ficaram chateados e foi lá discutir. Foi quando o PM, que é músico, viu, é do louvor, caba do louvor, tava lá louvando a Deus, amigo da vítima, pegou a arma e atirou na perna. Isso dentro da igreja, e continuou o culto, viu? Olha aí, meus irmãos, infelizmente, meu irmão tá ali baleado, eles continuaram com o culto, tá? Normalzinho. Continuaram com as reuniões, tá aí, ó. Como se nada tivesse acontecido. Tá aqui a ambulância aqui, as polícias aqui na porta, ó. Tá vendo? A polícia aqui na porta. Tá os bombeiros chegando aqui.
foi lá, os bombeiros, o SAMU, para socorrer a vítima, e lá o culto, o louvor rolando, como se nada tivesse acontecido. E nós tivemos também o caso de Mato Grosso, lá de Confresa, onde o apoiador de Bolsonaro, Rafael Silva Oliveira, de 24 anos, usou um machado, usou faca, deu várias facadas e usou um machado para degolar o Benedito Cardoso dos Santos, de 42 anos, que era apoiador de Lula. E esse caso foi tão brutal que esse tal de Rafael deu várias facadas no rosto da vítima do Benedito. Na noite do dia 7 de setembro ainda, estava com a vítima, apenas os dois, né, nessa chácara, e então iniciaram a discussão por motivo político. Segundo a vítima, que estava defendendo o Lula, e o autor disse que estava defendendo o Bolsonaro, saiu correndo atrás da vítima, depois desceram um golpe nas costas dela e a vítima caiu. Aí o autor foi para cima, deu outro golpe no olho, depois outro no pescoço, depois vários golpes na testa. Após isso, o autor se levantou, retornou para o barraco, pegou um machado, voltou até a vítima, que ainda estava com vida, e desferiu o último golpe fatal no pescoço dela. E olha que eu nem falei aqui da jovem do Rio de Janeiro, né? Que ela foi agredida com pauladas, com a madeira, após ela criticar Bolsonaro no bar. Ela estava lá falando com a amiga, estava no bar com o celular, olhando no Instagram, e aí ela olhou lá e disse assim, fala, fulaninho vai votar em Bolsonaro e tal, e aí um apoiador de Bolsonaro disse, eu vou votar nele, que o cara não tinha nada a ver com a história. Ele escutou a menina, a jovem, falando disso, que um amigo dela lá no Instagram ia votar no Bolsonaro, e ela estava assim, poxa, como é que ele vai votar no cara desse e tal? Ele escutou e se apresentou como bolsonarista e partiu para a agressão, pegando um pedaço de pau, e ainda disse o seguinte, que ela iria apanhar que nem homem. Isso aconteceu no centro de Angra do Reis, no Rio de Janeiro. Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Nós temos que nos resguardar, então eu peço a vocês que protejam a sua família, não discutam no trânsito, não vê gente com a bandeira no carro, não fique falando nada com a pessoa, você vê pessoa com a blusa de bolsonarista, também não vá discutir, e se você estiver usando alguma coisa que seja de Lula, não discuta, tá gente? Não discuta porque a coisa tá séria, e no dia 2 o Bolsonaro tá querendo, se quando sair esse resultado do dia 2 e se Lula ganhar no primeiro turno, vocês vão ver que a coisa vai ser muito séria. Talvez o que aconteça aqui no Brasil seja realmente como Bolsonaro estava fazendo a previsão, dizer que pode acontecer, poderia acontecer aqui o pior do que aconteceu no Capitólio. O que aconteceu nas eleições americanas agora? Basicamente, qual foi o problema? A causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Então lá, né, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da pandemia, e houve gente lá que votou 3, 4 vezes, mortos votaram, foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. Então a falta dessa confiança levou a esse problema que está acontecendo lá. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe, a imprensa vai falar sem prova e diz que a fraude existe. E ainda acrescentou que o que aconteceu nos Estados Unidos pode acontecer no Brasil. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. Então, gente, pior do que o Capitólio vai ser assim mesmo uma chacina ou mesmo uma guerra civil aqui dentro do nosso país. Então a gente tem que se resguardar, tomar todo cuidado, e as autoridades têm que ficar de olho. Peço que o ministro Alexandre de Moraes, aliás, todos os ministros, em todas as instâncias, que fique de olho, que monitore todas essas células que todos esses terroristas estão fazendo e preparando para o dia 2 de outubro. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, compartilha, e se você quer ajudar o Jumentim a fazer mais vídeos, a lutar contra o ódio, basta mandar pra gente um Pix. E o Pix é jumentinhoamarelo@gmail.com. Você pode contribuir com o que você quiser e puder. E você pode se tornar também um apoiador da nossa página ou um membro do nosso canal. Fique à vontade. O Jumentinho Amarelo não tem nenhum tipo de ajuda de empresa e muito menos de partido político. O que é bom, que deixa a gente livre para falar o que quiser. A verdade doa em quem doer.